Você está na Lagro News, na Lagro TV, onde conhecimento gera valor. Nós estamos aqui, inclusive quero cumprimentar você aí, telespectadora, você aí, telespectador, pela audiência que você nos tem dado exatamente nesse aprimoramento importante, contextualizando as ações do agronegócio brasileiro e internacional. E hoje nós vamos falar com você, para isso você se inscreva no nosso canal, curta aí exatamente as coisas importantes. Nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, relevante para a economia brasileira, que é exatamente sobre a nova fronteira agrícola e as dificuldades que ela enfrenta no Brasil, exatamente relacionada à falta de escoamento da produção agrícola. E nós, para falar sobre esse assunto, nós convidamos um especialista, que é o Dr. Fabrício Cardoso, que é o CEO da Macro Investimentos, uma empresa de desenvolvimento de infraestrutura e principalmente de ferrovias e de portos, que vai apresentar um projeto extremamente importante para todos vocês. Então, gostaria de saudar o meu colega, inclusive advogado, de profissão, né, doutor Fabrício Cardoso, que vai falar um pouco para a gente, nesse momento, sobre os importantes pontos que nós vamos tratar aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Fabrício Cardoso, à Lagro TV. Muito obrigado, presidente Manuel, pela oportunidade de estar participando deste programa e obrigado a todos pela receptividade e audiência. Vamos tentar aqui trazer um pouco mais de informações sobre as dificuldades logísticas do agronegócio brasileiro. Veja bem, a produção agropecuária está batendo recordes no Brasil, né? Nós tivemos um crescimento em 2023 na ordem de 15,1%. É bem significativo esse crescimento. Desde 1995, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o escoamento da produção, Fabrício, vem comprometendo muito, né, todo esse processo de falta de infraestrutura no Brasil. Nós sabemos as dificuldades, mas sabemos também das soluções de crescimento e desenvolvimento. Então, você está trazendo um projeto muito importante de ferrovias, né? Que é um dos gargalos hoje do agronegócio, né? Nós não temos nem ferrovias, nem tampouco hidrovias, nem portos e nem tampouco rodovias, né? O Brasil precisa entrar num novo momento de enfatizar consistentemente esses valores, até mesmo porque o governo hoje só investe 30% no setor de financiamento da produção. 170% vem da iniciativa privada. Então, um projeto desse gigante seu, que vem ao encontro, trazendo a participação de fundos de investimento, da sociedade, principalmente da empresa privada, para investimento nesse projeto ferroviário gigantesco, que liga não, o Porto Central à parte de mineração, aos gasodutos e principalmente ao escoamento também da produção agrícola. E nós estamos nessa semana, Fabrício, um dia muito importante, uma semana nós estamos comemorando os 50 anos da posse do ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que deu-se em 15 de março de 1974, sexta-feira. O senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, vai fazer uma homenagem extraordinária uma sessão no Senado Federal, elogiando o pai da agricultura sustentável brasileira. E esse próprio senador disse, falando comigo, que essa produção, essa falta da produção, uma parte dessa grande produção, ela se perde nas rodovias, não só por ineficiência da manutenção delas, como eu falei, e pela quantidade de acidentes e outras coisas. E ele tem defendido o modal ferroviário, com ênfase. Ele me disse que tem destacado essa construção, principalmente também ali no Mato Grosso, uma primeira rodovia, ferrovia estadual, importantíssima naquele estado. E falou que já há uma autorização estadual para o Brasil avançar no marco regulatório também, criando essas circunstâncias importantes. Eu disse a ele que nós também, aqui em Minas Gerais, estamos avançando
muito, e você teve o privilégio, a oportunidade também de estar aqui em Belo Horizonte e ter sido recebido pelo staff do governador Romeu Zema, que é um grande incentivador desses projetos importantes de desenvolvimento de Minas Gerais, e através do seu secretário, Fernando Passalho, secretário adjunto de Infraestrutura, secretário adjunto do Meio Ambiente, o secretário de Estado também da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, subsecretário da Agricultura, de Políticas Econômicas e Agropecuárias também da Secretaria da Agricultura, bem como o pessoal da Invest Minas, que te ouviram atentamente sobre a nova ferrovia que vem aí, inclusive batizada em homenagem ao ministro Alisson Paulinelli. Eu queria que você falasse um pouco dessa ferrovia, ministro Alisson Paulinelli, que ao lado da sua herdeira, vamos dizer, política e também, por não dizer, sucessora no agronegócio, a Marisa Gonzaga Paulinelli, que é ao nosso lado, juntamente com seus filhos, vão com certeza a Daniela, o Gustavo, o Alexandre, o Rodrigo e o Gustavo, e o Alisson, com certeza, participarão também desse apoio a essa denominação, a esse importante momento da vida brasileira, que é essa homenagem mais do que justa, dá o nome de um grande projeto ferroviário de escoamento de grãos, ministro Alisson Paulinelli. Eu queria, Fabrício, que você colocasse para a gente a importância e a relevância desse projeto dentro desse contexto nacional de desenvolvimento do país. Obrigado, presidente Manuel Mário. É uma honra estar aqui participando desse programa da Alagro TV, Alagro News, para que a gente possa explanar um pouco do cenário dos nossos projetos, claro, mas sempre em linha com o desenvolvimento da infraestrutura brasileira, né? Principalmente diante dos gargalos que hoje existem e que são vividos por todo o setor do agronegócio, mas principalmente com todo o setor da logística brasileira. A exportação, o escoamento da produção que foi desenvolvida ao longo dos anos por iniciativa do nosso ministro Alisson Paulinelli, e sendo implementada, e essa pujança principalmente do agronegócio brasileiro, enfrenta hoje gargalos que vão desde os portos, as estradas, mas principalmente no transporte desse escoamento de produção. E aí vem o cenário ferroviário. Nós tivemos aí, ao longo de algumas décadas, dificuldades de investimento no setor ferroviário brasileiro, que a nossa regulação, a nossa legislação só permitia se fazer concessões, né? E o governo federal, que lá no passado, há cerca de 70 anos atrás, parou de investir no setor ferroviário, teve um momento que foi necessário fazer as concessões, ou seja, foi necessário parar de investir para atrair outros investimentos, mas em algum momento precisava retomar. E o modelo de concessão foi estabelecido. Só que este ciclo das concessões dos últimos 30 anos está se findando, tanto que nós estamos passando por um momento de renovação das concessões existentes, novas autorizações ferroviárias denominadas short lines, que ligam pequenos trechos a algumas concessões para aproveitar a infraestrutura existente, e algumas solicitaram alguns eixos estruturantes que se interligam ao cenário da carga, principalmente a levar a algum porto. Esse é o nosso cenário. Nós desenvolvemos, ao longo dos últimos 15 anos, um investimento muito grande no setor portuário. Nós iniciamos o desenvolvimento lá em 2008 de um projeto de infraestrutura portuária no sul do Espírito Santo, numa cidade chamada Presidente Kennedy. Era, num primeiro momento, um projeto de uma base supply para atender exclusivamente o setor de óleo e gás e mineração, mas com desenvolvimento e toda a expertise de um parceiro que nós trouxemos para desenvolver o projeto, que foi o Porto de Roterdã,
o maior porto da Europa, que tem aí mais de 600 anos de operação portuária, tem todo o expertise e know-how de portos, de administração de portos na Europa. Foi o nosso parceiro desenvolvedor desse projeto. Hoje não está mais no projeto, mas esse era o desenho à época, e a partir de então desenvolvemos o Porto Central. Ele foi planejado, primeiro, para ser o maior porto da América Latina, né, com grandes calados, principalmente levando em consideração que os navios, nos últimos 30 anos, praticamente dobraram o tamanho, né? Esse é um grande diferencial do Porto Central, em detrimento dos nossos atuais portos. Os nossos atuais portos, que não tiveram esse planejamento técnico, hoje estão sofrendo com a falta de infraestrutura, não só de calado, de aprofundamento, que é a profundidade de operação de cada navio, mas principalmente em função da bacia de evolução, pois os navios dobraram de tamanho. Hoje nós temos navios aí como VLCC, supercontaineiros, navios Valemax, por exemplo, e nós temos aí 420 metros de comprimento de navio, que é uma infraestrutura necessária para receber esses navios. É muito necessário. E o Porto Central foi projetado assim. Nós temos ali grandes calados, nós temos 25 de calado operacional, mas podemos aumentar. Nós não estamos enfrentando a natureza, porque nós não estamos dentro de uma foz de rio, como uma grande parte dos portos brasileiros. Nós fizemos um planejamento na maior tecnologia portuária para que nós pudéssemos adequar os maiores navios em certo ponto, mas depois atendemos também os menores navios. Nós temos lá no projeto do Porto Central, são 2.000 hectares de áreas próprias adquiridas e licenciadas para Porto. A capacidade operacional é muito grande, tanto para líquidos, né, como para minério, como para container, mas principalmente para o agronegócio. Nós temos capacidade de atender o agronegócio, essa expansão do agronegócio brasileiro, que hoje enfrenta gargalos, e vai continuar exportando por onde exporta. Mas nós temos capacidade de atender toda essa expansão de forma planejada. Podemos chegar, inclusive, a ter os terminais de grãos, milho, algodão, para tudo, para cerca de 200 milhões de toneladas. Isso é algo que hoje não existe no Brasil. O que faltava ao nosso projeto portuário, que neste momento já finalizamos todo o procedimento de licenciamento ambiental, já passamos por tudo isso, mais de 10 anos de desenvolvimento, faltava a ferrovia. E isso foi permitido ser feito pela nossa legislação a partir de 2021. O Porto Central está nascendo voltado, nesse primeiro momento, com 2 berços de petróleo, para exportação de petróleo, mas com todo o resto dos demais terminais à disposição para que nós precisamos trazer a carga e atender a capacidade portuária. A ferrovia foi uma iniciativa que nós tomamos a partir de 2021, solicitando um eixo estruturante, nascendo, obviamente, no Porto Central e indo de encontro à carga. Um primeiro trecho foi o primeiro contrato assinado de ferrovias autorizadas no país, contrato 01, ligando o Porto a Minas Gerais, num eixo estruturante até Sete Lagoas, com um ramal à Conceição do Mato Dentro. E um segundo trecho, ligando Sete Lagoas, lá em Anápolis, nos interligando na Norte-Sul, com a capacidade de bitola larga, o que é uma alternativa ao sistema, para que vocês, a carga, de um modo geral, possa ter alternativas, seja com as concessionárias, seja com as autorizadas. Resumindo, no primeiro momento, é isso, presidente Manuel Maia. Minas Gerais tem se destacado aí os grandes produtores nacionais, né? Nós somos hoje o maior produtor de café, os maiores produtores de energias renováveis, né? O Brasil, Minas Gerais é o campeão da transição energética do Brasil, inclusive reconhecido pela ONU. O governador Zema, o governo foi reconhecido pela ONU exatamente pelo primeiro estado do Hemisfério Sul a desenvolver esse trabalho técnico de descarbonização da economia. Tudo isso mostrando a importância do Estado na gestão também de projetos importantes. Então, esse projeto vem ao encontro, melhor dizendo, né, às necessidades de Minas Gerais também de potencializar esse parque de produção extraordinário que nós temos aqui, além de outros produtos do milho, da soja, e etc, etc. Segundo os dados da própria Alagro, da Academia Latino-Americana do Agronegócio, nós temos hoje um extraordinário resultado, não só relacionados às commodities, né, às exportações, que superaram todos os recordes aí, são 7 produtos importantíssimos da cadeia
aí liderados pela soja, o milho, o açúcar, isso a nível Brasil também, o suco de laranja, etc. Depois o próprio etanol, o algodão em segundo plano, mas essa estrutura gigantesca demanda realmente um processo de infraestrutura gigante. E a ferrovia, no nosso entendimento, aliado também às outras posições das hidrovias, na melhoria dos portos, das rodovias, com certeza o agronegócio hoje é a linha divisória de todo esse processo na preferência desse escoamento dessas produções agrícolas. Nós precisamos integrar o Brasil. E nós sabemos, né, da responsabilidade da iniciativa privada, do fortalecimento, do impulsionamento e da motivação de se investir, inclusive, no Brasil. Nós temos hoje, nós somos a maior potência agrícola, a maior potência energética e a maior potência climática do planeta, né? Como já disse o nosso amigo embaixador Roberto Azevedo, ele fala que o Brasil vai ser a nova Arábia Saudita das energias renováveis, e por via de consequência do desenvolvimento também, trazendo, Fabrício, investimentos para o setor de infraestrutura. E isso aí, que eu acho que é importante o trabalho que nós começamos a desenvolver pioneiramente em Minas Gerais, no estado, inclusive, onde nasceu o ministro Alisson Paulinelli, uma homenagem inequívoca ao seu trabalho, importante de pluralidade, de comprometimento, etc. Então, todos esses motivos de elencar o agronegócio e a mineração como grandes setores da nossa economia, responsáveis pela geração de emprego, pela geração de renda, fortalecem demais. Então, aquela linha do agronegócio também está falando só para dentro da porteira, nós vamos começar a falar para fora da porteira, melhorando, inclusive, essa comunicação e essa possibilidade de trazer esse investimento. O que eu queria te perguntar, Fabrício, quais as perspectivas que a Macro tem hoje em trazer também, junto ao empresariado mineiro, o empresariado, nós somos um país. Minas Gerais tem 853 cidades, é maior que a França. Quer dizer, há um comprometimento desses empresários também em investir no setor de infraestrutura, inclusive em ferrovias. Qual que é a expectativa sua, Fabrício, depois desse encontro histórico no Palácio Tiradentes, que nós realizamos, que a Lagro, inclusive, assina esse projeto junto com você? A gente teve a sensibilidade, tivemos a certeza e a convicção que esse projeto vai se desenvolver, inclusive relacionados à preservação do meio ambiente. E, com isso, também avançarmos nessas situações todas. Eu gostaria que você fizesse considerações sobre esse assunto. Muito boas colocações, presidente Manuel Mário, e indo de encontro às suas colocações, e principalmente o que nós expusemos, né, ao secretário Fernando e a toda a equipe do governador Zema, juntamente com a nossa parceria com a Lagro, isso foi um marco muito importante, e homenageando o nosso ministro Alisson Paulinelli com o nome da ferrovia, foi uma homenagem extremamente importante para nós, mas eu acho que extremamente importante para o país, né? Para o nosso país, para Minas e para o país. O nosso projeto de infraestrutura ferroviária interligando-se ao porto, com grande capacidade, ele entra dentro de um plano que é o plano de descarbonização. Ou seja, nós não só tiraremos caminhões das estradas para trazermos a carga na ferrovia, mas o nosso projeto ele pode abarcar, e está dentro do nosso plano de desenvolvimento, que os impactos sejam feitos na mesma servidão. Ou seja, eu vou fazer um projeto em que, avançando no seu desenvolvimento e no seu licenciamento, eu trago para o meio ambiente, não só de Minas, mas pelos 3 estados, mas 80% da ferrovia está em Minas Gerais, eu trago valores agregados sociais e ambientais ao projeto, né? Por exemplo, a ferrovia ela é socialmente muito mais acessível do que qualquer outra infraestrutura. Por onde ela passa e aonde ela coloca seus terminais de embarque e desembarque de carga, todos podem ter acesso a ela, né? Seja o pequeno produtor de café, o grande produtor de café, o grande produtor de soja, o produtor de minérios, né? Os empresários do setor siderúrgico, todos eles têm acesso à mesma infraestrutura, né? Esse é um ponto importantíssimo. Mas, juntamente com a ferrovia, nós vamos trazer um gasoduto de transporte para nós internarmos o gás produzido e importado
via Porto Central, e nós trazemos esse gasoduto de transporte entregando gás natural em todas as sociedades e comunidades, mas principalmente é uma infraestrutura que traz gás para ser utilizado em processos industriais, no setor de fertilizantes, né? Nós temos uma região do Triângulo Mineiro extremamente importante nesse setor, mas que precisa de molécula, que precisa de geração de energia. Por exemplo, nós podemos internar, chegando em Conceição do Mato Dentro, na porta do Vale de Jequitinhonha, gás para produção de energia, para processos industriais, atendendo, por exemplo, o Vale do Lítio, que está naquela região. Nós podemos trazer gás para ser utilizado na geração de energia de base, ou seja, você tem uma geração renovável com solar e eólica em Minas Gerais, principalmente, você tem muita geração, mas ela é intermitente, mas nós precisamos de geração na base, e as térmicas elas podem ser feitas para geração de base, gerando centros de cargas melhores. E é o mesmo impacto, ou seja, na própria servidão, nós podemos trazer essa infraestrutura voltados para o gás. Paralelamente ao gás, nós podemos trazer derivados de petróleo, nós podemos importar o diesel, que nós já importamos hoje, o agronegócio vive neste cenário, ou seja, precisa do diesel, precisa da gasolina, que vem de forma importada, recebe no Porto Central, abastece a região litoral, mas é internado de caminhão, e nós podemos trazer isso via oleoduto, via ferrovia. E, além disso, nós queremos trazer no próprio projeto a fibra ótica. Nós temos hoje comunicação de internet em todos os quaisquer lugares por satélites, mas nós não temos a transmissão de dados, que são extremamente importantes, e aí tem que ser via cabo. Já que nós temos uma artéria de serviços, que é a artéria de servidão, que atende a ferrovia, ela vai atender os demais cenários. Essa é a nossa proposta que apresentamos ao governo de Minas, e junto com a parceria com a Alagro, nós estamos trazendo para o agronegócio a capacidade portuária do Porto Central, mas a viabilidade de ter insumos e ter também o escoamento de sua produção via ferrovia. Alisson Paulinelli, ministro Alisson Paulinelli. E o comprometimento da rede Alisson Paulinelli de sustentabilidade e paz, que levou a indicação do saudoso ministro, a indicação 3 vezes ao Nobel da Paz, não é à toa, Fabrício. É uma história extraordinária, um legado que ele nos deixou, inclusive como fundador da Alagro, nos deixou uma responsabilidade muito grande de perpetuar exatamente esse seu legado, esse seu conhecimento, principalmente na pesquisa e nas ciências, as ciências agronômicas, principalmente para formatar projetos dessa grandiosidade que você apresentou ao governo de Minas, que é a sede, com certeza, nos maiores governos, nos maiores estados brasileiros, nas maiores economias do país, que com certeza farão, como você disse, correr dessas artérias o sangue arterial. O sangue, evidentemente, fazendo ali a mudança, né, do sangue venoso para o sangue arterial, melhorando e oxigenando exatamente essas veias, exatamente entupidas por esses gargalos aí que faltam à infraestrutura. E o governador Romeu Zema, pelo seu segundo mandato, tem demonstrado um comprometimento e uma transparência muito grande, até porque ele é empresário. Ele está hoje, ele está governador de Minas, mas a visão dele é de empresário, é de respeitar as regras, inclusive, estabelecidas, comerciais, que é exatamente dar oportunidade também para as pessoas participarem efetivamente e respeitar, principalmente, a coisa pública. Nós precisamos entender, nós estamos vivendo a era da polarização, que não é nada benéfico para o Brasil. Então, eu, através da Alagro News, também do Alagro TV, eu quero te agradecer muito, Fabrício, a sua participação. Quero agradecer a você aí, telespectador, pela sua audiência. E agradecer muito, mais uma vez, Fabrício, por você ter enaltecido e enriquecido esse programa nosso. Com certeza, nós vamos ter uma audiência extraordinária. Um forte abraço para você, seja bem-vindo. A primeira oportunidade, estaremos juntos novamente. Forte abraço para você. Muito obrigado, presidente Manuel Mário. Um forte abraço a todos e estamos juntos.